Testemunho do Céu e Inferno, Pastora Hyung Soo Na. Minha conversão. Eu vou à igreja desde bem nova. Antes de frequentar a igreja, eu sofria de muitas doenças. Fui tratada de várias formas, mas ainda sofria com elas. Minha mãe insistiu para que eu fosse à igreja. Então, eu comecei a ir a uma igrejinha situada em uma pequena aldeia na Coreia do Sul. Um dia, eu fui a um culto e orei. Jesus, por favor, cure minhas doenças. Ouvi do meu pastor que se nós cremos no Senhor, o Senhor nos abençoa. Então, um dia Jesus me curou completamente. Eu frequentava a igreja com entusiasmo e determinei que quando eu crescesse, iria servir aqueles que são menos afortunados e orar pelas nações. Desde então, eu fui capaz de aceitar cada evangelho da Bíblia e servir ao Senhor fielmente. Como eu continuei a frequentar a igreja, com a idade de 19 anos, no primeiro dia do ano, com alguns membros da igreja, fomos até uma montanha para orar e jejuar. No dia 1º de janeiro, nevou tanto que a neve se acumulou. Subimos para orar na montanha próximo a uma grande pedra. Orei até bem tarde da noite pelas famílias não crentes, as nações, os membros da minha família e meu futuro. Eu não sei por quanto tempo eu orei. Como na Bíblia, quando Deus chama seu povo, como Abrão e Moisés, ouvi uma voz de trovão. Minha querida filha, estou chamando você para ser a minha serva e para pregar ao redor do mundo. Portanto, prepare-se com as peguem, se elas não te pertencem, nem mesmo se você se tornar necessitada. Não peça dinheiro, mas ore com fé para o seu Pai no céu, e Ele irá te abençoar, te respondendo e ajudando-a. Seja sincera, nunca contendo mentira em sua boca, e seja humilde. Antes de se tornar uma pastora, você deve ser uma pessoa verdadeira. Siga o caráter de Jesus. Se você não é como ele, você não pode ser uma serva sincera para salvar outras vidas. Não julgue pela aparência física, como eles se vestem, mas abre os olhos espirituais e veja o mundo espiritual, para resolver os problemas espirituais com que as pessoas estão lutando. Sem oração, você não pode realmente amar aos outros e resolver problemas espirituais. Você deve orar e não pode ser corrompida pelo orgulho, mas se tornar servos humildes. Você deve gastar o tempo em oração, para que não idolatre o dinheiro. Então você não perecerá e poderá abraçar os cristãos, a raça humana e nações. Eu nunca fiz divisões de grupos cristãos, mas no mundo há muitas denominações cristãs. Eles dizem que estão em Cristo, mas em nome de Jesus eles lutam até um ponto de morte sanguinolenta, a julgar uns aos outros. Mas se você realmente nasceu de novo, tudo que existe é Jesus Cristo. Conflito entre denominações é inútil. Suas controvérsias não têm a ver com a carne, mas com o mundo espiritual das trevas, que não podem ver. Lembre-se, você é contra os poderes dos espíritos das trevas. Não é uma briga entre grupos cristãos, mas contra os governantes das forças do mal. Você deve orar para que quando você receba os dons espirituais, eles não se alterem, mas que você seja capaz de usá-lo para a glória de Deus. Então ele me disse para orar 8 a 10 horas por dia e não assistir televisão. As pessoas estão morrendo durante o tempo que eu estou assistindo televisão. Então Deus me pediu para que eu não perdesse tempo, mas orasse pelas pessoas. E além disso, ele me disse: Você não deve ter namorado. É porque o tempo que você gasta com um namorado, existem massas de pessoas morrendo lá fora, ao redor do mundo, sem conhecer a Jesus. Em vez disso, passe o tempo orando por eles. Assim, sempre que eu não orava, o Espírito Santo me repreendia a orar. Ele interferia em qualquer coisa que eu estivesse fazendo. Então, eu orava de 8 a 10 horas por dia. Depois de um ano, eu ouvi o Espírito Santo me dizendo: Quando o tempo acabar, o mundo inteiro vai ser corrompido com o pecado, e suas mentes vão se desintegrar, e seus corações vão apodrecer como peixe podre. Seus espíritos vão morrer e cair em um sono profundo. Você irá pregar a mensagem que lhe dei às igrejas ao redor do mundo. Então, o mundo avança para o final. Muitas pessoas vão cair em um sono profundo, seus ouvidos serão bloqueados e ficarão doentes. Mesmo que o Espírito Santo grite: acorde, restaure o primeiro amor, enchei-vos do Espírito Santo, eles não vão acordar de seu sono profundo.
Ele começou a me mostrar os eventos que virão nos últimos dias e disse-me para pregar às igrejas ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, ele mostrou-me o céu, onde o apóstolo Paulo está, o primeiro, o segundo e o terceiro céu, e o inferno horrível também. Também os sinais do Espírito me seguiam. Por exemplo, quando eu repreendi os demônios em nome de Jesus, eles saíam. Ao orar por um paciente com câncer, eu podia ver com os olhos espirituais, como uma nuvem em minhas mãos, e o Espírito Santo falava ao meu ouvido. Você é um mero instrumento. Você não é a cura da doença. Portanto, seja humilde. Se você se tornar orgulhosa, pensando que são curadas por suas ações, então eu não posso usá-la. Portanto, se lembre, você é apenas um instrumento. Seja humilde. Há somente um Deus eterno. Eu ouvi isso muitas vezes, até que se fixou em meus ouvidos. Eu podia ver uma mão branca, grande, cobrindo minha mão, provando que o Senhor estava trabalhando. Ele cura todos os tipos de doenças, e exorto-vos a crer que Ele é um único curador eterno. Existe alguma pessoa com alguma doença? Peça a Deus para viver com fé. Pela sua fé, você vai ser curado. Somente quando você acredita, Ele te cura. Se você não acreditar, Ele não pode trabalhar. Quando fui para o Chile e Santiago, fui convidada para as 3 maiores igrejas lá. Havia um homem que estava deitado em uma cama por 17 anos. Sua família o trouxe até o palco, e também uma mulher em uma cadeira de rodas, que não conseguia andar por 13 anos. Após os testemunhos de céu e inferno, fizemos um tempo para o arrependimento, e o homem que não podia andar por 17 anos orou em lágrimas e se arrependeu. E eu senti o Espírito Santo tocar o meu coração, dizendo: Vou curar. Então eu orei por ele fervorosamente, colocando minhas mãos em sua cabeça e disse: Senhor, como Pedro, não tenho ouro nem prata, mas eu acredito no poder do nome de Jesus e sua autoridade. Por isso, Senhor, concede um coração de arrependimento e salvação e levanta-o. Tem misericórdia, Senhor, cura-o. E ele ficou de pé e saltou. E a outra mulher, que estava sentada na cadeira de rodas há 13 anos, sua filha veio e desejava que sua mãe andasse. E novamente eu confessei ao Senhor: Jesus, eu sou apenas um instrumento. Não posso curar o doente, mas se o Senhor operar, eu acredito que ela vai andar. Senhor, ela está seriamente querendo andar. Por favor, levante-a. Então ela deixou sua cadeira de rodas e andou e saltou. No Chile, muitas pessoas foram curadas e boas novas de Jesus se espalhou por toda Santiago. Como o dom espiritual de cura foi-me dado e discernimento de espírito, o Espírito Santo me disse que nos fins dos tempos todos os seus servos e crianças precisam do espírito de discernimento. Espírito de mentira e engano será lançado e vai se espalhar os anticristos e, se possível, enganar até os filhos de Deus. Precisamos receber o espírito de discernimento para distinguir se o espírito é de Deus ou de Satanás. A melhor maneira de distinguir um espírito é referindo-se à Bíblia. Eu desejo que você possa distinguir através do Espírito Santo de Deus dentro de você. Também eu fui capaz de ver através do Espírito, e eu pude ver impurezas. Quando Jesus estava me dando estes dons, houve 3 coisas que ele me pediu para que eu não perecesse nos dons espirituais. Em primeiro lugar, uma vez que somos carnes, somos propensos a pecar, mas no momento em que pecamos, devemos nos arrepender e confiar no sangue de Jesus. Em segundo lugar, nunca devemos pecar por ser ociosos em oração. E por último, nunca ser orgulhoso ou arrogante. Você deve não esquecer essas 3 coisas e orar constantemente. Tenho enviado por 13 anos missionários ao redor do mundo. 13 anos atrás, dentro de 3 meses, enviamos 12 missionários em 6 países, de 2 em 2. Realizamos conferências de avivamento em mais de 40 países e eu não era bem conhecida na Coreia. Embora não era conhecida na Coreia, Jesus me disse: Sua missão é pregar ao redor do mundo, e para a Coreia o tempo ainda não chegou, por isso ore por eles. Então, os membros da igreja oravam pelas igrejas da Coreia, e recentemente Jesus me disse:
Agora você pode pregar ao redor da Coreia. Então, eu estou aqui diante de vocês agora. Neste momento, muitos missionários são enviados ao redor do mundo, e os dons espirituais que tenho recebido ainda é contínuo, por mais de 20 anos, e Jesus está me mostrando o céu e o inferno até agora. Eu vou compartilhar alguns testemunhos do céu e inferno. Eu não posso compartilhá-los todos, mesmo em uma semana. É demais para compartilhar. Todas as visões e experiências que ele gentilmente tem me concedido ao longo desses 20 anos. O inferno. No inferno havia água fervendo e pessoas eram presas dentro dela. Lutando para sair, sua pele era arrancada, o corpo derretendo, mas eles não morriam. Dentro dessa água fervendo, eles gritavam: "Ajuda-me, ajuda-me!" Toda vez que eles se moviam, eles se rebatiam como um sapo. Eles não podiam morrer, mesmo que seu corpo estava todo queimado e sua pele estava derretendo. Eles gritavam: "Por favor, salve-me, salve-me!" Pense que para nós dói quando o óleo de fritura é espirrado na nossa pele. No inferno, todo o seu corpo estava sobre esta água fervendo. E Jesus disse: Enquanto eles viviam na terra, eles adoravam a Buda e preparavam refeições na frente dele, curvando-se a árvores e pedindo bênçãos. Também iam até as montanhas e preparavam refeições e curvavam-se para obter bênçãos para a próxima geração. Eles são as pessoas que acreditavam em ídolos na terra. Eles acreditavam em todos os tipos de deuses feitos pelos homens e quando eles morreram, eles acabaram sofrendo no inferno. Há somente um Deus. Ele é a única fonte para conceder-nos bênçãos. Em Deuteronômio 5:8, não farás para ti imagem esculpida de qualquer espécie, ou uma imagem de qualquer coisa no céu, ou na terra, ou no mar. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço bondade por 1000 gerações àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Há somente um Deus que pode salvar sua alma e conceder a vida eterna. Ídolos na terra não pode dar-nos bênçãos. 1 Coríntios 6:9. Não saibas que aqueles que fazem o mal não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Os que condescendem com o pecado sexual, ou que adoram ídolos, ou cometem adultério, ou são prostitutos, ou praticam a homossexualidade. Em Gálatas 5:20 diz: idolatria, feitiçaria, inimizade, brigas, ciúmes, explosão de raiva, ambição egoísta, dissensão, divisão, inveja, bebedeiras, festas e outros pecados como esses. Deixe-me dizer mais uma vez, como eu tenho antes, que quem vive esse tipo de vida não herdarão o reino de Deus. Portanto, devemos acreditar que o Deus verdadeiro, Ele é o Deus dos deuses, é o único que pode nos dar a bênção da vida eterna para entrar no reino eterno. Portanto, se livre de todos os ídolos em seu coração. No inferno, a água fervendo chegava até os joelhos. A pele estava derretendo. Muitas pessoas que estavam sobre a água pulavam para cima e para baixo. É muito quente, eles estavam gritando. Jesus me disse para olhar com cuidado. Eles estavam todos vestindo chapéus quadrados e pulando para cima e para baixo. Seus rostos mudavam como de monstros e despejavam palavrões contra o mundo, com palavras que não posso nem descrever. Eu não posso suportar o que eles estavam dizendo, mas eram palavras terríveis e eles estavam dizendo palavras nojentas. Eles diziam: enquanto eu estava na terra, eu era um juiz, um promotor, general e presidente, e muita gente vinha me pedir ajuda e eu ajudava, mas eles nunca me falaram sobre Jesus Cristo. Eu acabei no inferno sem saber quem Deus era. Eles estavam furiosos e seus rostos eram como carvão em brasa. Por que você nunca me disse para acreditar em Jesus? Eu era um juiz procurador e, em geral, com poder, um presidente, mas eu nunca cheguei a conhecer Jesus. É injusto. Está muito quente aqui. Eles gritavam, gritavam e gritavam, pedindo ajuda. Então Jesus falou a mim. Enquanto eles viviam na terra, eles eram invejados pelas pessoas, tinham autoridade e poder. Mesmo que eles tinham tudo isso, eles não acreditavam em mim e não receberam a salvação. Eles acabaram no inferno.
Ouça com atenção, meus amados filhos. Em Cristo, pela sua graça, você receberá grandes bênçãos de salvação. E mesmo depois de ter sido salvo com a vida em Jesus, se não evangelizar por causa da aparência ou por vergonha, quando uma alma acaba no inferno, Deus vai pedir a conta dessa alma com preço de sangue. Nós somos devedores de Jesus. Quando uma pessoa morre antes de conhecer Jesus, ele vai cobrar de nós o preço desta alma. Portanto, eu encorajo-los a espalhar a boa notícia todos os dias. Em Tiago 5,20 diz: lembre-se, quem fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Em Daniel 12,3 diz: aqueles que são sábios brilharão como o brilho dos céus, e aqueles que conduzem muitos à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Então, você e eu devemos pagar a dívida de Jesus Cristo, propagar o Evangelho. Mais uma vez, no inferno, com fogo ardente, vi pessoas uivando. É muito quente. Como um homem rico pediu uma gota de água, eles pediam por água. Ajuda-me, dá-me água, é muito doloroso. Eles estavam se contorcendo em agonia. Jesus me disse para olhar com cuidado novamente, e eu vi dinheiro que estava preso por todo o corpo, além da face. Eles estavam vagando pelo fogo ardente. É muito doloroso. Onde está o meu dinheiro? O meu dinheiro! Eles se lamentavam, dizendo: enquanto vivia na terra, eu acreditava que eu poderia fazer qualquer coisa com dinheiro. Então eu trabalhei duro todos os dias. Depois de ganhar muito dinheiro, eu ia viver uma vida feliz com a minha família. De repente, eu acabei em um hospital e morri de uma doença. É injusto que eu acabei no inferno, sem usar o meu dinheiro. Por favor, me ajude. Por favor, dê-me uma chance. E Jesus me disse: para os meus filhos eu dei autoridade para governar e conquistar a terra, mas eles se tornaram escravos do dinheiro. Assim, mesmo que eu apertasse o dinheiro, eles seguiam onde o dinheiro ia, idolatravam o dinheiro, não sabendo que a sua alma estava morrendo. Em Timóteo 6,9, aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas consciências loucas e nocivas, que submergem os homens na ruína e destruição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviam da fé e a si mesmo se atormentam em muitas dores. Em Hebreus 13,5, seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro e se contente com o que tendes, porque Deus mesmo disse: nunca te deixarei, nem te desampararei. Desejo-lhes que contentem o com o que têm, vivam sem ganância, sejam fiéis a Jesus, e se vocês seguirem os seus mandamentos, então ele prometeu dar-nos todas as bênçãos. Eu fui para um país estrangeiro e chegou a hora do ofertório. Havia cestas para as ofertas na frente e ouvi a voz do Espírito Santo dizendo-me: olhe para essa cena cuidadosamente e revela-a para o resto do mundo. Eles estavam ofertando com moedas pequenas e mal com dinheiro. Com os meus olhos espirituais, vi Jesus em pé ao lado das cestas de oferta e ouvi o Espírito Santo falando comigo e vi a fúria no rosto de Jesus. Sou eu um mendigo? Sou eu um mendigo para você? Deus é o Deus Todo-Poderoso e fonte de todas as bênçãos. Não há nada que ele não tenha. A razão pela qual ele pede ofertas não é para roubar de você, mas lembre-se, o reino de Deus é o lugar onde ele abençoa abundantemente. Você colhe o que você planta. Em vez de dar dinheiro, dando moedas, pensando em guardar para comer um hambúrguer com uma amiga, jogando algumas moedas sem coração sincero, ele não vai aceitar. É como jogar dinheiro fora. Se você realmente acredita que ele é o Deus vivo, você não irá dar dinheiro assim.
Ele disse para preparar a sua oferta com fé e um coração sincero. Se você o servir com o seu melhor, então ele o abençoará com as melhores coisas. E se você o servir com restos, então não há outra maneira, mas também fornecer-lhe com os restos. Sabe por que você sofre com os seus negócios, crianças e doença? Porque você está tratando Deus com um resto, como um mendigo. Você deseja ser abençoado? Então, sem má vontade, sirva a Deus com as melhores coisas que você tem. Em seguida, ele vai abençoá-lo com as melhores coisas. Deuteronômio 23:18. Não trarás o salário de uma prostituta ou de um prostituto para a casa do Senhor teu Deus, em pagamento de qualquer voto, porque o Senhor teu Deus detesta os dois. Em Malaquias 1:13. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo. Diz o Senhor dos Exércitos, quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Se você quer que seus problemas sejam resolvidos através da adoração, em seguida, seja ele qual for, grande ou pequeno, oferece-lo fielmente com gratidão. Verdadeiramente prepare oferendas com fé. Nunca é verdade que ele só aceita grande quantidade de dinheiro. Você não deve ter uma ideia errada sobre ele. Seja qual for o valor que você pode dar, assim como a viúva da Bíblia, Deus te abençoa grandemente. A oferta de sacrifício, se é 100, se é 500 ou 5.000, Deus aceita e abençoa-os, se oferecido pelo amor de Deus. Também não devemos ser egoístas ou avarentos. Ganância produz o pecado, e o pecado leva à morte. No inferno sombrio, havia enxames de cobras se enrolando em volta de corpos humanos e passavam através das narinas e da pele lascada, que estavam sangrando. Enquanto eles estavam sangrando, o servo do inferno batia com um machado muito grande, tão afiado que mesmo só que na pele tocava, já arrancava com facilidade. Servos do inferno estavam segurando eixos, de pé em cada lado, e cortavam corpos humanos. A pele era cortada em pedaços e os intestinos estavam derramando sangue. Eles estavam gritando por socorro. Eles faziam rotação, de modo que iria acontecer outra vez. Perdoe-me, ajude-me, mas não havia ninguém que pudesse salvá-los. Dividir uma igreja é como a divisão do próprio corpo de Cristo. Na igreja, eles se tornavam escravos de Satanás. Eles criticavam, reprovavam, falavam pelas costas e invejavam, causando separação na igreja. Isto não é obra do Espírito Santo, é o trabalho do inimigo. Jesus disse que por eles serem escravos de Satanás, dividindo o corpo de Cristo, eles acabam no inferno sofrendo com seus corpos rasgados. 1 Coríntios 1:12. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Gálatas 5:19, 21. Ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Em Romanos 2:8 diz, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. E em Gálatas 5:15, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Da mesma forma, a igreja não é um lugar para disputas, ou opondo-se uns aos outros, mas um lugar de abraçar,
com amor e paz no coração, apoiando-se mutuamente. Os membros da igreja e pastores devem se concentrar em servirem um ao outro. A igreja não é um lugar para o julgamento de pessoas, mas todo mundo deve ser mais humilde, sempre orando. Pequenos céus devem ser formados. Na igreja, seja qual for o problema, não devemos culpar uns aos outros, mas tomar para nós mesmos a culpa e pedir perdão. Se é o pastor ou membros da igreja, isso vale também para as famílias. Se é a esposa ou a culpa do marido, sempre pedir perdão. Em seguida, a obra do diabo fugirá e a obra do Espírito Santo vai viver entre nós, ressuscitando e abençoando vocês. E você vai viver na verdade e na paz, e todos os seus problemas serão resolvidos. O céu. 2 Coríntios 12:2. Paulo disse: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Antes dele me levar ao céu, ele me faz orar pelo perdão dos meus pecados. Depois que minha alma fica limpa através do sangue de Cristo, meu espírito deixa meu corpo. O espírito paira sem peso e atravessa o céu, onde os pássaros voam, e passa através do espaço, onde as estrelas estão, e escapa do espaço e vai para o céu, onde Deus vive. Quando visitei pela primeira vez o céu, fiquei espantada com a visão. Tudo era brilhante, porque tudo foi feito de ouro. A estrada estava coberta de ouro puro. Você acredita que vamos caminhar nessa estrada de ouro? Na terra, a maior riqueza é o ouro, e todo mundo tenta coletá-lo, mas Deus cobre as estradas com ouro. Não apenas as estradas, mas tudo é feito dele. Não há estradas feitas de barro ou de asfalto. Apocalipse 21:21, parte B diz: A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não há noite no céu. Eu perguntei: Senhor, como é que não existe noite? E ele me respondeu: Este é o lugar de luz. E vi a glória de Deus, que era como chama de fogo, e não conseguia olhar diretamente para ele. Então eu estava curvada e ouvi a voz de Deus pela primeira vez. Ao longo dos 20 anos que tenho visitado o céu, eu só ouvi a voz de Deus 3 vezes, e mesmo que ele não tenha aparência, parecia raios rugindo e trovão. Sua existência se manifesta como luz brilhante, brilhando em todas as partes do céu. Seu reino é gigantesco e irradia luz a todo tempo. Então ele me disse que não há noite no céu. Quero fazer uma pergunta. Por que há dia e noite sobre a terra? Quando ressuscitar, vamos ser carne ou não? Será que vamos ter um corpo assim? Então ele me disse que nós nos tornaremos como anjos, vamos entrar no céu com um corpo santo. Através de dormir, nossos corpos físicos recupera e funciona bem na manhã seguinte. Portanto, temos de dormir durante a noite para restaurar o nosso corpo, para poder ser utilizado durante o dia. Então Jesus disse: Por que você está vivendo dentro do corpo humano, a fim de se restaurar a dia e noite? Mas quando você entrar no céu, você estará em um corpo transformado, renovado, e a noite não é necessária. Em Apocalipse 21:23. A cidade não precisa de sol nem da lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Em Apocalipse 22:5, não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de uma lâmpada ou a luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. E em 1 João 1,5, Deus é luz e nele não há treva alguma. Você vê, no céu não há necessidade do sol, a lua ou eletricidade. Acredite, nós podemos entrar neste céu glorioso. Também no céu, todas as casas são feitas de pedras preciosas. E Jesus me disse: A Nova Jerusalém é como a Casa Branca. Nesta Nova Jerusalém, há todos os segredos que não foram revelados na Bíblia. Segue-me, eu tenho algo a lhe mostrar. Olhe cuidadosamente e compartilhe isso com meu povo. Então segui-o para o seu escritório. E havia livros sobre uma mesa de ouro. Um deles era a Bíblia original, um livro que registra condutas pecaminosas, um livro que contém registros e o livro da vida. Então, onde está tudo isso na Bíblia? Em Apocalipse 20:12.
Eu vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com os que tinham feito como registrado nos livros. Ele segurou a Bíblia e me disse: A Bíblia que você lê na terra não falta nada para receber a salvação. Também através da Bíblia você vai encontrar compreensão e desafios para ressurreição. Mas com o corpo carnal há um limite de compreensão da Bíblia. Mesmo para os sábios há um limite. Há coisas que ainda não foram resolvidas. Há uma série de teólogos e médicos sobre a Terra que analisa a Bíblia. Mesmo se o fizerem bem, não há ninguém que entenda a Bíblia perfeitamente. Mas lembre-se, não falta de nada para que você receba a salvação através dela. E ele me disse: Portanto, nunca dispute entre as interpretações da Bíblia. Há liberdade na interpretação da Bíblia, mas creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus é o único caminho para a salvação. Creia que Ele é o Filho de Deus, que pode nos salvar. Ele é o Senhor eterno. Ele disse que se você tem certeza disso, então você não deve ser um pagão ou um anticristo. Portanto, há liberdade de entendimento da palavra, mas não deve haver briga sobre ela. É inútil argumentar. Do ponto de vista de Deus, não há ninguém que interpretou perfeitamente. Mas quando você deixar este corpo e entrar no céu com corpos espirituais, você será capaz de compreender perfeitamente e claramente tudo. Se houver uma pergunta em seguida, peça ao Espírito Santo vivendo dentro de você e ele vai te ensinar, ajudando-o a resolver e mostrando e falando com você. Portanto, não abra a boca facilmente se ela for te levar a pecar. Então Jesus abriu o livro de condutas pecaminosas e uma página foi aberta, desenrolando-se como um pergaminho. Lá estava escrito o nome, nacionalidade, data de nascimento, local de nascimento, por exemplo, cada data, hora, minuto, segundo foi gravado e que pecado foi cometido. Se alguém teve uma discussão, ficou bêbado, cometeu imoralidade, não ofertou ou dizimou, cada pecado estava neste livro. Mas o mais incrível é que havia algumas colunas onde as letras foram apagadas. Então eu perguntei: Jesus, por que isto está apagado? E ele então me respondeu: Deus é indiferente para com os pecados que foram confessados e se arrependeram pelo sangue de Jesus Cristo. Então, se você se arrepender, Deus vai perdoá-lo e apagar o pecado do livro. Jesus é o nome da graça e perdão. Jesus nos dá a vida eterna. Então, se você pecar e não se arrepender, os pecados se acumulam como uma montanha. Assim como lavamos nossa roupa quando está suja e lavamos nosso rosto diariamente, da mesma forma que com os nossos corpos físicos sabemos como limpá-lo, então, por que não nos arrepender com toda a nossa alma quando nos é dado o nome de Jesus, o nome da graça e perdão? Não é por causa do pecado que podemos ir para o inferno, mas por causa do pecado que não nos arrependemos. Mesmo um assassino, se ele confia no sangue de Jesus e se arrepende, ele será perdoado. Mesmo que imoralidade foi realizada e se ele se arrepender, pelo sangue de Jesus, ele está perdoado. Não importa o tipo de pecado que é, arrependendo-se e afastando-se do pecado, ele perdoará. Em 1 João 1,6, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em Isaías 55,7, deixe o ímpio seu caminho e o injusto seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, e ele terá misericórdia, porque generoso é em perdoar. Em Apocalipse 22:11, continue um injusto a praticar injustiça, continue um imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Portanto, qualquer que seja o pecado, vamos arrepender-nos. Quando nos arrependermos, acredite, Jesus vai nos perdoar completamente, pois quando os seus pecados são empilhados como uma montanha e os tempos de angústia vêm, Jesus não pode vir ajudá-lo. Mesmo se você invocar o nome dele, você não pode chegar perto de Deus. Jesus disse: minha amada,
Venha para perto de mim e eu vou chegar mais perto de você. A única maneira de nos aproximarmos dele é arrepender-nos diariamente pelo sangue de Jesus e viver santo e puro. Deve haver uma mudança dentro de nós. Antes de você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, quer você goste ou não, você é um escravo de Satanás e age em nome dele. Mesmo se você pecar, você não sabe o que é pecado. Mas no momento em que você aceita Jesus como seu Salvador, você tem um novo mestre e ele não lhe diz para pecar, mas para ser santo, pois Deus é santo. Siga Jesus, assemelhe-se ao seu caráter e fique longe da maldade. Perdoe e ame seus inimigos até 70 vezes 7. Nosso novo mestre é Jesus Cristo, e ele não quer que ninguém venha cair em ruínas e ser lançado no inferno. Se possível, ele espera que todos possam entrar no céu. Mesmo se você puder ganhar o mundo inteiro, mas não salvar-se do inferno, que benefício é? Após a morte, se você se encontrar no inferno, o que serve? Mesmo se você tiver toda a riqueza do mundo, não salvar a sua alma. Mas mesmo se você não possuir nada, quando você receber a salvação de Jesus Cristo e tornar-se seu filho santo e trabalhar para ele, após a morte você vai entrar no céu e há bênçãos gloriosas. Vamos levantar as nossas mãos em oração. Senhor, eu estou aqui diante do Senhor com todos os meus encargos e cansaço, porque eu percebo que eu preciso de você na minha vida. Apesar de eu ter te conhecido há anos, me perdoe porque eu não te busco com um coração sincero. Confesso que vivi uma vida de pecados, sem saber que eu era um pecador. Meu coração tornou-se endurecido e cruel. As lágrimas secaram de mim com distância, e eu não sei como chorar. A minha consciência foi corrompida e eu não sei mais o que é pecado. Senhor, eu venho com o meu coração cansado. Por favor, abençoe-me. Eu me arrependo. Tem misericórdia de mim. E abra o seu portal celestial. Senhor, abra o seu portal celestial. Em nome de Jesus. Amém.